Muito bem, meu povo. É o seguinte, a gente vai começar a nossa aula agora. Os assuntos de hoje vão continuar sendo Europa, porém, nós vamos ver agora os aspectos econômicos do continente europeu, tá? Então, vem comigo que a gente já vai começar. Pois é, gente. Professor Fábio Lopes, o lindão, mais uma vez com vocês. Eu não vou colocar meu rosto aqui no vídeo hoje porque eu não quero, vocês não mandam em mim, mas nós vamos falar sobre bastante coisa hoje, tá? Vamos dissecar essa questão econômica, então, por favor, o que você não entendeu, se ficar alguma dúvida, o que não ficar bem compreendido, fale nos comentários, tá? Fale no grupo, mas pelo amor de Zazá, em nome de Ireneu, não deixe a sua dúvida ficar na sua cabeça, tá? Por favor, me ajude a te ajudar. Agora, antes de falar sobre esses aspectos do continente europeu, os aspectos econômicos, a gente precisa primeiro esclarecer algumas coisas. Olha esse próximo slide que eu coloquei para vocês aqui, ó. Olha, a gente precisa entender que ao falar de Europa, a gente fala sobre um continente que não é homogêneo. Então, obviamente, que o desenvolvimento econômico da Europa também não foi homogêneo. Ele foi, digamos, muito diferente dependendo de qual parte da Europa você está falando. De modo que o lado oeste, o lado ocidental, ele se desenvolveu, economicamente falando, muito mais do que o lado leste, do que o lado oriental. E isso se dá por algumas razões, mas eu vou citar basicamente aqui duas, quem sabe três, para que vocês entendam por que há essa diferenciação, por que um lado se desenvolveu bem mais do que o outro, claro, no âmbito econômico. Primeiro ponto, esses países do lado oeste, eles, não todos, claro, mas muitos deles, foram os que se lançaram ao mar, lá pelo século XV, XVI, nas viagens de descobrimento. Portugueses descobriram o Brasil, espanhóis aqui a América, ingleses, franceses, holandeses, enfim, esses povos eles acabaram acumulando uma grande quantidade de riqueza, fruto do roubo, né, dessas colônias, e conseguiram a partir daí, digamos, o ponto de partida para o que viria a seguinte, no caso, a Revolução Industrial na Inglaterra, que depois foi, digamos, acompanhada ou imitada pelos outros países também da Europa Ocidental. Então percebe que a Revolução Industrial, a primeira fase, é um outro ponto que também nos ajuda a entender por que o lado oeste se desenvolveu economicamente bem mais do que o lado leste. Porque enquanto o lado oeste estava ali a todo vapor em relação à questão da implantação da indústria, o lado leste ainda estava muito preso à questão tradicional, a agricultura, o trabalho artesanal. Praticamente só 100 anos depois da Revolução Industrial ter começado na Inglaterra, é que a indústria, ainda de forma bem ali inicial, chegou ao lado leste. E também, outro fator que ajuda a entender essa questão do desenvolvimento diferente de ambas as regiões, é o modelo econômico, político-econômico adotado por ambos os lados após as duas grandes guerras mundiais, né? Principalmente após a Segunda Guerra Mundial. A gente precisa lembrar que o lado oeste se tornou capitalista ou permaneceu capitalista, né? Enquanto que o lado leste ele acabou migrando para o lado soviético, né? E isso fez toda a diferença porque os investimentos capitalistas em relação à indústria e à reconstrução da Europa após a Segunda Guerra Mundial foram muito altos no lado oeste, enquanto que no lado leste já foram numa quantidade bem menor. Então, a partir daí, você tem, digamos, elementos que nos ajudam a entender por que um lado se desenvolveu bem mais do que o outro. Economicamente falando, o continente europeu, por muito tempo, ali possuiu a hegemonia mundial, ou seja, algumas nações europeias eram as mais importantes economicamente falando, né? As líderes do mundo. Eu falo de Inglaterra, eu falo de França, tá? Porém, algumas coisas contribuíram para que a Inglaterra, a França e os europeus de modo geral perdessem essa hegemonia. Uma delas foi primeiramente as descolonizações, ou seja, a partir do momento que os europeus perderam o controle
sobre as suas colônias na América, na Ásia e na África, boa parte desses recursos que vinham dessas colônias para as metrópoles parou de vir. Resultado, tu começas ali a ter uma crise econômica, ou pelo menos um princípio de crise, porque aquilo que te salvava, a matéria-prima, a mercadoria, os escravos, tudo que vinha antes das colônias, agora não vem mais. Então isso já significa um baque bem grande. Porém, o principal, digamos, motivo para que os países europeus perdessem essa hegemonia foram as duas grandes guerras mundiais, né? No intervalo ali de menos de 50 anos, duas grandes guerras aconteceram e apesar de o nome, né, Guerra Mundial, as duas grandes guerras elas se deram principalmente na Europa. Então, em 1914 até 1918 teve a Primeira Guerra, que causou prejuízos gigantescos, destruiu boa parte da Europa. Pouco tempo depois, em 39, começa um outro conflito que vai até 45. Então, o que não foi destruído na Primeira Guerra Mundial, a Segunda tratou de destruir. Então, as economias europeias foram praticamente arrasadas, né? Não sobrou quase nada. E isso deu a oportunidade a países como os Estados Unidos, Japão também, né, de tomar essa dianteira, de tomarem, digamos, as rédeas econômicas do mundo, e é a partir daí que os Estados Unidos começam, então, a possuir a hegemonia mundial. Tá? Então, se não fossem as duas grandes guerras, talvez os Estados Unidos não fossem a nação tão poderosa que são hoje, né? E apesar dos Estados Unidos ter lutado na guerra, apesar dos Estados Unidos ter perdido muitos soldados, as cidades americanas, as empresas americanas, a economia americana ficou intacta, enquanto que a dos europeus nem perto disso. Outra coisa que é importante falar também é que a economia europeia ela é de modo geral marcada pela diversidade, ou seja, há muitas formas diferentes de ganhar dinheiro na Europa, há muitas fontes de renda, de receita, há muitos tipos diferentes de investimento e todos eles, ou quase todos, a maioria pelo menos, gera de modo geral uma boa, digamos, receita, uma boa renda financeira, tá? E isso acontece basicamente porque esses métodos, essas receitas, enfim, esses tipos, essa variação de trabalho é normalmente impregnada de muita tecnologia e essa tecnologia de altíssimo nível, tecnologia de ponta, garante uma produção bem alta, tá? E aliado a isso a gente tem um poder de compra, né, do europeu que de modo geral é bem alto, que acompanha essa demanda e acaba fazendo com que lá eles tenham essa questão econômica bem definida, apesar de que nos últimos anos tem havido algumas crises. A gente vai já falar sobre isso. Porém, já que a gente está falando sobre essa variedade econômica, sobre essa grande variação, né, de métodos, a gente vai falar basicamente sobre os setores da economia, que como nós sabemos são três: setor primário, setor secundário e setor terciário. Portanto, vamos começar a partir de agora com o setor primário. Então vamos lá. O setor primário da economia é aquele que reúne atividades econômicas, claro, que estão relacionadas à agricultura, pecuária e extrativismo, certo? E como o nosso quadro está dizendo, o setor primário na Europa é o que menos contribui para a economia, o que não quer dizer que ele seja fraco, não é isso. Como eu disse, a economia europeia, de modo geral, vai muito bem. Então, o setor primário ele tem uma contribuição que é importante, porém, em comparação com os outros dois setores, ele é o que menos contribui, apesar de, como eu disse, ser uma contribuição bem importante, tá? E quando eu digo menos contribui, eu não falo só na questão financeira, eu falo até mesmo na própria mão de obra, né? Segundo alguns dados, nós temos apenas ali menos de 10%, até menos de 5% da população economicamente ativa da Europa empregada no setor primário. Daqui a pouco a gente vai colocar uma imagem para vocês poderem visualizar como é que está essa distribuição. Então, o setor primário ele emprega poucas pessoas, mas isso acontece por algumas razões, algumas até históricas, eu diria. Basta lembrar que antes do capitalismo, nós tínhamos um sistema na Europa que era o feudalismo. E no feudalismo você tinha ali normalmente a terra sendo muito valorizada e a agricultura, a plantação, a pecuária, enfim, o trabalho no campo, ele era feito normalmente em pequenas propriedades
e essa agricultura ela era quase que exclusivamente familiar, tá? De lá para cá as coisas foram mudando, mas outras permaneceram basicamente, se não iguais, pelo menos muito parecidas. As propriedades na Europa, as propriedades rurais, elas ainda são ali algo em torno de 80%, alguns dizem até 90% familiares, ou seja, são pequenas propriedades que via de regra empregam ali os familiares ou pessoas da vizinhança e tem uma produção ainda assim, mesmo com poucas pessoas, muito alta. E essa produção é muito alta porque ali nessas propriedades, via de regra, tem empregada altíssima tecnologia, certo? O que faz com que a produtividade seja muito alta também. Por exemplo, as plantações de produtos ali às margens do Mediterrâneo, elas têm ali um cuidado todo especial. Iluminação noturna, elas têm estufas especializadas, sementes modificadas geneticamente, o próprio gado que é criado, principalmente no caso para produção de leite e queijo, ele passa por uma série de cuidados, tá? Vacinas, enfim, uma série de cuidados que fazem com que esses produtos tenham uma produtividade muito maior do que se fossem criados de uma forma um pouquinho mais tradicional, um pouquinho mais rudimentar. É aquela questão que eu já falei algumas vezes para vocês de agricultura extensiva ou pecuária, né, extensiva e a intensiva. De modo geral, na Europa, a pecuária, a agricultura, a agropecuária, ela é intensiva, tá? Depois eu vou colocar um quadro para vocês aqui também, para vocês verificarem a diferença entre intensiva e extensiva, tá? Mas saibam desde já que, de modo geral, na Europa, as produções, as propriedades, elas são em grande parte ali pequenas, familiares e possuem alta tecnologia, o que proporciona uma produtividade igualmente alta. Minha garganta está meio complicada aqui, mas a gente vai dar um jeito. Existe também uma especialização das produções. Como assim? A gente sabe que a Europa é um continente e que o clima na Europa ele não é necessariamente o mesmo em todas as suas regiões. Então, se a gente for pegar a Europa e dividir ela ali mais ou menos no meio, da parte central para baixo, para o sul, nós temos produtos ali um pouquinho mais de climas amenos, de climas mais agradáveis. Por exemplo, você tem ali a plantação de uva, a plantação de azeitona para fazer azeite de oliva, várias frutas, enfim, você tem uma produção mais voltada para esse tipo de produto. Enquanto que do centro para o norte, para cima, né, você já tem outros produtos sendo plantados, sendo cultivados. Basicamente os cereais, entre eles o trigo e a cevada. Então você percebe que a Europa ela tem essa preocupação de, digamos, definir quais áreas vão plantar o que, porque, como nós vamos ver daqui mais lá para frente, existe uma cooperação muito grande entre os países europeus nessa questão econômica. Não todos, é verdade, mas muitos deles tentam se ajudar, porque é sabido por todos que a Europa não é autossuficiente, ou seja, a Europa ela não consegue produzir tudo que ela precisa. Então, ela produz o que dá para produzir e o resto ela compra de países, sobretudo o Brasil, né? Os produtos tropicais. Porém, existe essa preocupação lá de eles utilizarem, digamos, as suas terras de acordo com as características climáticas de cada região. E para finalizar esse quadro, nós temos aqui a questão do extrativismo. O extrativismo, vocês estão ligados no que é, né? O ato de extrair alguma coisa de algum lugar. E a Europa ela tem essa parte também do setor primário muito forte. A pesca, por exemplo, sobretudo ali nas regiões mais ao norte, Noruega, enfim, é muito forte, cara, gera milhões e milhões de dólares todos os anos. A pesca de atum, a pesca de sardinha, de camarão real, enfim, tem uma série de peixes, de mariscos que são ali confiscados, são pescados, na verdade, né, ao longo dos anos, e é uma economia muito forte. O extrativismo mineral também é muito potente lá, sobretudo a questão do carvão, a questão do ferro, tá?
E até por isso, a gente vai ver daqui a pouco o setor primário, esse extrativismo mineral, sobretudo carvão e ferro, é o que vai dar condições para que o setor secundário, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, tenha surgido na Europa, não só surgido, tenha surgido e se mantido, tenha crescido, se expandido e chegado até o ponto que chegou. Mas, de modo geral, o extrativismo na Europa também é muito forte, sobretudo na Rússia, onde estão ali algumas das maiores reservas de gás natural e petróleo do mundo, tá? E a Rússia ganha muito dinheiro, muito dinheiro. Inclusive, se vocês perceberem, não sei se vocês já repararam, mas de vez em quando a Rússia se mete nas confusões, em treta, e ninguém na Europa tem coragem de tretar com a Rússia, porque todo mundo depende do gás e do petróleo que sai da Rússia para abastecer os países europeus. Portanto, se você arranja confusão com a Rússia, você fica sem gás, você fica sem petróleo e você vai começar a ter seríssimos problemas. Então, essa é uma das jogadas que a gente vê no jogo da política e no jogo da economia também. Ou seja, faço o que eu mando, se não quiser fazer, eu corto o teu gás, né? Esse é o quadro que eu falei, né, em relação à distribuição dos trabalhadores no continente europeu. Perceba que o setor primário ele tem ali, como eu disse, menos de 5%, né? Cerca de 4,6% da sua mão de obra ocupada ali com a agricultura, com a pecuária ou com o extrativismo. O setor secundário, que já foi o maior de todos, hoje em dia ocupa ali algo em torno dos 30%. E o setor terciário está ali disparado na frente, com 65%. E a tendência é que esse setor terciário continue crescendo, mas a gente vai ver o porquê desse crescimento daqui a pouquinho. Então, meu povo, setor secundário. O setor secundário ele é um setor que está ligado à atividade industrial e também à construção civil, tá? Então, esse setor ele é muito importante na Europa, porque como está aparecendo na nossa imagem aí, né? A Europa é o berço da Revolução Industrial. É na Europa que a gente vai ter o início daquilo que nós chamamos de Revolução Industrial, começando ali pela Inglaterra, né? E depois seguido por outros países. É bom deixar claro que essa Revolução Industrial, ela surge na Europa no momento em que a gente estava passando por muitas transformações, como por exemplo a própria troca do capitalismo, né, de um modelo capitalista por outro modelo também capitalista, mas um pouquinho mais aperfeiçoado, por assim dizer, tá? Então, a Revolução Industrial ela acontece na Inglaterra por uma razão, tá? Primeiro, claro, teve a genialidade de um inventor que criou a máquina a vapor, porém, se não houvesse na Inglaterra essa proximidade das áreas da extração dos recursos energéticos e de alguns recursos minerais, talvez a Revolução Industrial não acontecesse do jeito que aconteceu. Quando eu digo dessas proximidades de recursos energéticos, eu falo principalmente de carvão. Vamos lembrar que a Revolução Industrial ela começa a partir da invenção da máquina a vapor. A máquina a vapor é calor gerado a partir da queima do carvão mineral. Então a Inglaterra ela tinha vários depósitos de carvão mineral e esse carvão mineral foi o que deu literalmente o combustível para que a Revolução Industrial começasse e tomasse conta da maneira de se produzir a partir daquele momento. E isso até hoje é importante. Se você for ver, por exemplo, a Alemanha é um dos países mais industrializados da Europa, talvez até o mais industrializado. E a principal área industrial da Alemanha, que fica ali no Vale do Rio Ruhr, é uma área que é muito rica em carvão mineral, tá? Tanto é que, por exemplo, os times daquela região que são os mais famosos são o Schalke 04 e o Borussia Dortmund. O Schalke 04 eles se chamam de os azuis reais, os mineiros, e o pessoal do Borussia Dortmund também, eles se identificam, né, com esse histórico de mineração das minas de carvão para abastecer as indústrias alemãs. Então, até hoje essa questão ela é muito bem explorada. Manchester, uma cidade na Inglaterra, que é um dos berços da Revolução Industrial, também é muito rica nessa questão do carvão mineral. Então percebe que o setor secundário ele se desenvolveu na Europa também pela proximidade das áreas onde esses recursos energéticos, sobretudo o carvão, era extraído. O setor secundário também
ele consegue aliar tecnologia de ponta com uma produtividade muito alta, tá? Aliás, essa questão da alta tecnologia, alta produtividade, em relação à Europa, nós vamos ver nos três setores, então vai ficar até meio repetitivo e por conta disso eu não vou me bater muito nessa questão nesse momento, mas é importante que vocês saibam que essa alta tecnologia ela confere alta produtividade também, ok? O setor secundário ele vem caindo na Europa, ele vem apresentando quedas nas últimas décadas, porque os empresários eles perceberam que é muito mais barato manter as suas empresas em países mais pobres, onde eles podem pagar um salário bem menor. Então, várias empresas saíram das suas sedes, dos seus países na Europa e se mudaram para países pobres, inclusive o Brasil, onde eles podem oferecer um salário miserável, porque eles sabem que aqui existe um contingente, um número de mão de obra, de trabalhadores que estão ali desesperados por emprego e que vão aceitar qualquer mixaria para trabalhar, coisa que no continente europeu os trabalhadores de lá vão ser, digamos, um pouquinho mais exigentes em relação a isso. Até porque em território europeu, normalmente as políticas públicas elas protegem os trabalhadores, diferente de países pobres como infelizmente é o Brasil, tá? E uma característica interessante é que, como a Revolução Industrial ela foi acontecendo na Europa e foi assim a todo vapor, todos os países que puderam mergulhar de cabeça na Revolução Industrial, o meio ambiente na Europa ele sofreu muito com isso. Florestas inteiras foram dizimadas, rios poluídos, enfim, foi um desastre ambiental gigante, tão grande que hoje praticamente a cobertura vegetal da Europa se resume a pequenas manchas, tá? São pouquíssimas áreas que você tem ali ainda uma área vegetal, uma área animal, uma área de floresta que estão ali, eu não digo intactas, mas pelo menos ainda estão funcionais. E essas áreas se resumem basicamente à Floresta Negra da Alemanha, a Floresta de Sherwood na Inglaterra e alguns bosques espalhados em alguns lugares da Europa. Isso gerou no europeu, de modo geral, né, nos governos, um processo de conscientização ambiental, mesmo que meio que tarde, né, já que a floresta que havia não existe mais. No entanto, a partir desse momento, os europeus, alguns, não todos, né, alguns governos e principalmente algumas ONGs, eles têm se debruçado sobre essa questão ambiental, sobre a proteção ambiental. Tanto é que teve, esse ano ainda, no início desse ano, teve até uma treta ali entre o presidente francês, o Macron, e o Bolsonaro, por conta dessa questão ambiental. A Angela Merkel também, e teve aquela menina que eu esqueci o nome dela, que também falou na ONU sobre o posicionamento de países como o Brasil em relação à questão ambiental. Todos europeus, essa menina ela é sueca, eu esqueci o nome dela mesmo agora. Mas, enfim, se vocês tiverem curiosidade, é só procurar que vocês vão perceber como os europeus, depois de terem destruído todas as florestas deles, praticamente, agora se preocupam com essa questão ambiental, né? E essa destruição ela se deu por conta da exploração industrial, que é o que corresponde ao setor secundário. Beleza. A gente vai começar a ver o setor terciário agora, mas se tiver alguma dúvida, por favor, pergunte, gente. Não deixe para depois, tá? Vamos lá. Setor terciário agora. Greta Thunberg. Lembrei o nome da pequena. Greta Thunberg. Finalmente, o setor terciário, o setor que mais contribui para a economia europeia, né? E é comum, cara, isso acontecer, porque em países desenvolvidos, essa transição do setor secundário para o setor terciário é bem comum, até porque muitos desses países acabam terceirizando suas fábricas para países com mão de obra mais barata. Foi o que nós dissemos aí, agora há pouco, né? Lá no setor secundário. E aliado a isso, essa terceirização ela acaba sendo somada a uma alta mecanização das fábricas, e isso, claro, faz com que o número de empregados do setor secundário diminua. Automaticamente, esses empresários, esses funcionários, esses empregados que estavam ali alocados no setor secundário, ao terem seus empregos substituídos por máquinas, ao terem seus empregos retirados e agora dados a máquinas, a robôs, a programas de computadores, é claro que essas pessoas vão ter que se inserir de alguma forma no mercado de trabalho e muitas delas acabam optando
pelo setor terciário, pelo setor de serviços e pelo setor de comércio. No caso, quando eu falo do setor terciário, eu falo do setor de serviços, de prestação de serviços e do setor de comércio, que é o que mais cresce não só na Europa, mas de modo geral no mundo, tá? Então a gente vai ver a partir de agora como esse setor terciário está de certa forma distribuído e como ele está sendo trabalhado na Europa. Galera, talvez a principal contribuição no setor terciário na Europa seja o turismo. A Europa é disparado, mas disparado mesmo, a região do mundo que mais recebe turistas. São mais de 40 milhões de pessoas visitando países da Europa todos os anos, né? Alguns cartões postais bem famosos são ali alvo de, levas e levas de turistas, como por exemplo, Paris, a Torre Eiffel, ali você tem Roma, a Grécia, enfim, são muitas áreas de visitação. E de modo geral, o turista, quando viaja, não viaja liso, né? Viaja com muito dinheiro no bolso, compra um monte de lembrancinha, um monte de penduricalho, e isso gera uma quantidade absurda de dinheiro, tá? Eu nunca fui para lá, né? Espero um dia, espero que vocês me ajudem, né? Lembro lá do nosso projeto de eu tendo que ficar milionário no YouTube, conto com vocês para isso. Prometo que quando eu estiver lá em cima da Torre Eiffel tomando minha taça de vinho, eu vou lembrar de vocês, porque vocês moram aqui, ó, no coração do Pai. Bem, esse turismo, como eu falei, ele é, em alguns casos, uma válvula de escape, porque a Europa ela passou por uma crise econômica muito grave. Não só a Europa, o mundo, né? Mas em 2008 teve uma crise econômica que começou nos Estados Unidos e de lá se espalhou para o mundo todo. Todos os países do mundo sentiram essa crise, uns mais, outros menos. Países como, por exemplo, a França, a Inglaterra, sentiram a crise, mas não tanto. Outros países, como, por exemplo, a Espanha e a Grécia, sentiram e muito, ficaram a ponto de quebrar. E uma das coisas que ajudou esses países a passar por esse momento de crise foi a força do turismo. A Grécia é um dos países que é o berço da civilização ocidental. Centenas de milhares de pessoas visitam a Grécia todos os anos para ver lá as ruínas de cidades que existiram há milênios e para ficar ali em contato com essa cultura grega. E isso custa caro, cara. Isso custa muita grana. Então essa força do turismo é muito importante. Até a própria rede de transportes ajuda nisso, certo? Se você está viajando pela Europa, seja a turismo ou a trabalho, você percebe que, sobretudo ali no lado oeste, a rede de transporte é muito bem articulada. Você tem ali uma variedade enorme de opções. Você pode viajar de avião, você pode viajar de trem, metrô, pode viajar de navio nos rios navegáveis da Europa. Então, existe uma estrutura tão grande, e essa estrutura, como eu disse, ela é tão, gigantesca e bem organizada, que ela acaba gerando direta e indiretamente uma quantidade absurda de empregos também. E todos esses empregos ali estão alocados no setor terciário. Por isso que vocês têm que entender que esse setor terciário ele cresceu, não foi por acaso, ele cresceu porque foi uma soma de fatores. A crise econômica, a terceirização das fábricas, as facilidades que a prestação de serviço dá, né, para quem tem dinheiro para pagar por ela. E a soma dessas questões acaba fazendo com que sim, o setor terciário cresça, como eu disse, não só na Europa, mas no mundo todo. E, para variar, né, galera, alta tecnologia. Isso é ponto pacífico. Todos os setores da economia na Europa, de um modo geral, via de regra, tem uma tecnologia muito alta empregada. E isso confere aquilo que nós já dissemos, alta produtividade e, consequentemente, altos lucros. Então, já que a gente está falando sobre economia europeia, é impossível eu falar sobre isso sem citar a União Europeia. Tá? A União Europeia é um bloco econômico e, para quem não sabe, o bloco econômico é uma espécie de associação entre países que procuram, a partir dessa associação, se ajudar mutuamente. Tá? Então, a União Europeia ela surge a partir do momento em que a Europa, de modo geral, está muito fragilizada
pelas duas grandes guerras que aconteceram, né, na primeira metade do século XX. Então, a partir desse momento, algumas nações começaram a se unir, começaram a conversar para tentar achar ali algum jeito de um ajudando o outro, todos crescerem. É por isso que eu coloquei nesse primeiro ponto que juntos somos mais fortes. Só que a gente vai ver daqui a pouquinho que já não estão mais tão juntos assim, mesmo que continuem fortes, né? Então, em 58 começa esse processo que vai gerar a União Europeia, tá? Vários nomes são criados, vários, digamos assim, regulamentos para que essa união vá acontecendo. Ela não acontece rapidamente, tanto é que, como eu disse, começa em 58, mas para valer mesmo só em 93. Então, nós temos aí várias décadas de planejamento, de estudos, até que em 93, a partir do Tratado de Maastricht, se tem ali, de fato, oficialmente criada a União Europeia. Tá? A União Europeia, como eu disse, é um bloco econômico que pretende, ou pretendia, na verdade, ter uma integração total. Tá? E quando eu digo integração total, eu quero dizer assim que pessoas, serviços, mercadorias, capital, principalmente, vocês estão ligados que capital quer dizer dinheiro, nesse caso, poderiam circular livremente entre os países membros da Europa, tá? Sem ter que pagar por isso qualquer tipo de taxa extra. Tá? É bom que se diga, isso vale para os países da União Europeia. Portanto, se por acaso alguém aqui está pensando que basta ser da Europa para participar da União Europeia, não é bem assim. Tá? Hoje em dia a Europa, a União Europeia, ela está ali com 28 membros, 28 países membros, e a Europa ela tem ali quase 50 países, ali arredondando. Então, vocês podem perceber que nem todos os países da Europa fazem parte da União Europeia. Então, essa integração total, ela é para os países membros da União Europeia. Essa integração, ela passa, por exemplo, pela moeda. Vocês nasceram e eu acho que já era euro. Tá? Mas antes disso, eu lembro perfeitamente que cada país da Europa tinha ali a sua própria moeda. Em Portugal era escudo, na Itália era a lira, na Espanha era peseta e por aí vai. Cada país tinha a sua própria moeda. A partir da evolução do bloco, a partir da evolução da União Europeia, eles adotaram o euro como moeda única. Adotaram também um conjunto de leis que vale para todos os países membros, um conjunto de política econômica que também vale para todos os países membros. Então essa integração ela é total, mas como eu disse, não é para todo mundo. Nem todos os países da Europa fazem parte. Muitos querem fazer, mas nem todos conseguem, porque existe uma série de exigências que que as lideranças da União Europeia, sobretudo ali Alemanha, Inglaterra e França, exigem para que os países membros façam parte desse bloco. E ao mesmo tempo que tem uns querendo entrar, muitos querendo entrar, na verdade, tem gente querendo sair. É o caso da Grã-Bretanha, né? Eles votaram em 2018, se eu não estou enganado, a saída da Grã-Bretanha da União Europeia, né? Que eles chamavam de Brexit, né? Esse BR seria de Bretanha e esse exit, o exit, seria saída em inglês, né? Então, houve uma votação, um plebiscito. Para quem não sabe, plebiscito é uma votação onde tem uma pergunta e você responde sim ou não a essa pergunta. A pergunta era: a Grã-Bretanha deve sair da União Europeia? A população, em maioria, votou sim. Foi uma votação meio apertada, foi pouco mais de 53%, parece, das pessoas disseram sim. E a Inglaterra, não só a Inglaterra, tá? A Grã-Bretanha, ela está em processo de saída da União Europeia. Não saiu ainda, né? Essa saída ainda não foi confirmada, porque existe uma série de protocolos para serem cumpridos, porém é algo que está rolando. Eu estava vendo no jornal recentemente, existem conversas, existem pessoas que já estão meio arrependidas de terem votado pela saída, inclusive lideranças políticas. Então é possível que a gente tenha uma reviravolta.
Ainda mais agora com esse coronavírus, a economia mundial foi afetada de tal forma que, enfim, a gente está num cenário muito incerto. Porém, em relação à União Europeia, nós temos essas informações a princípio, né? Para a gente finalizar, existe a questão do emprego que está sendo muito debatida na Europa, sobretudo de 2008 para cá, por conta da crise econômica que nós chegamos a falar há alguns minutos atrás. Países como uma Espanha e Grécia tiveram ali, cara, em alguns momentos, 50% dos seus trabalhadores, da sua população economicamente ativa, desempregada. Isso é um absurdo, cara. É uma coisa assim que é assustadora. E esses países, eles quase que faliram, quase que eles quebraram. Então, essa crise, ela foi tão forte que até hoje, tá passado aí, 12 anos já dessa crise, ainda existem reflexos, ainda existem países que ainda estão se recuperando, e isso vai levar tempo. Portugal é outro exemplo, tá? E somado a isso, tem as terceirizações, a mecanização, tanto nas cidades quanto no campo, tá? Cada vez mais a tecnologia ela tá para facilitar a nossa vida, mas ao mesmo tempo que ela facilita a vida, ela também elimina empregos. Então ela facilita a vida de quem está comprando um serviço, mas dificulta muito a vida daquelas pessoas que têm o seu emprego, têm a sua função, agora desempenhadas por uma máquina, por um robô, por um programa de computador, por um software, enfim, né? Somado a isso, você tem outro quadro na Europa, que é a imigração, né, de pessoas que vão para a Europa para trabalhar, e essa imigração é uma mão de obra que é barata, tá? Até porque muitos desses trabalhadores que entram na Europa entram de forma ilegal, então eles se submetem a salários menores em troca de ter, digamos, a sua permanência garantida, mesmo que ilegalmente no país. Só que ao mesmo tempo que isso ajuda, entre aspas, esse imigrante, há muita reclamação de que esse imigrante, recebendo um salário menor para alguma função, para algum emprego, ele acaba tirando o emprego de algum europeu que ganharia um salário mais alto. Então, para o empregador, claro, quanto menor for o salário do seu funcionário, mais lucro significa para ele, melhor para ele. No entanto, existe uma disputa muito grande, uma tensão muito grande em relação a essa questão da imigração, o que faz surgir ou ressurgir em muitos países da Europa esse sentimento de xenofobia, né? Que é esse ódio, essa aversão ao estrangeiro. Uma das razões que explica a saída da Grã-Bretanha da União Europeia tem a ver com isso também. A entrada de estrangeiros na Inglaterra, não estrangeiros de outros continentes, estrangeiros da própria Europa, que estão, segundo o que as pessoas de lá dizem, né, tirando empregos de britânicos para, sabe, ganhar menos fazendo a mesma coisa, e com isso o britânico fica sem emprego, enquanto que um croata pega esse emprego, um ucraniano ou de algum outro país, sobretudo ali da região leste da Europa. Então essas são questões que envolvem a economia, que a gente precisa estar atento também, porque cara, a coisa está tão maluca que com esse quadro de coronavírus, de pandemia, talvez isso que eu esteja dizendo para vocês agora, daqui a alguns meses já não valha mais, já tenha mudado. Então, fiquem atentos, acompanhem e vamos ficar por aqui, tá? Galera, eu vou estar com vocês no grupo daqui a pouco, então, por favor, assistam isso. Não entendeu? Pergunta aí, vamos tentar se ajudar, tá bom? Um abraço, beijo e até a próxima.